Ok, som. Bem, meus irmãos, boa noite. Boa noite. Já se faz do nosso Jesus. Amém. Feliz de estar novamente aqui. Perdi as contas. O presbítero Deus falou. Não sei se é bom, se é ruim, se não é muito. Eu estou muito bem, não, porque o Corinthians tomou 4 horas da tarde. Mas, irmão, não é fácil ser crente corintiano. Crente corintiano sofre que falar do Senhor. Não é fácil, não é fácil. A minha esposa, ela foi lá para a sala uma hora e falou: tá muito quieto isso aqui, o que está acontecendo? Porque quando saiu do outro dia, eu fico gritando, né? Aí eu não estava gritando hoje, ela falou: agora, aí eu olhou para a TV e falou: agora eu sei que você está quieto. Mas, glória a Deus por isso. Muito feliz em estar aqui com os irmãos. Essa é uma igreja que eu já amo estar aqui, amo estar com os irmãos, não só por ser uma igreja de Cristo, né, mas por já ter feito amizade com vários irmãos aqui. Me sinto muito feliz por estar aqui, me sinto muito bem recebido. Vocês são muito carinhosos, muito amorosos e para mim é um privilégio, assim, um privilégio mesmo, porque já é um privilégio estar pregando a palavra do nosso Deus. Mas estar entre vocês, para mim, sempre tem sido. Eu fico sempre muito feliz quando pedem para eu estar aqui, dessa vez o reverendo Lupa, né, que pediu. Eu sempre dou um jeitinho e estamos aqui para a glória do nosso Deus. Então quero convidar os irmãos a nós abrirmos no livro de Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler os versículos de 23 a 29. Ao 29. Pelo que eu me lembro da última vez que eu estive aqui, eu justamente preguei em Hebreus 1, só que eu preguei os versículos de 1 a 4. Dessa vez eu vou pregar aqui de 23 a 29, do capítulo 11. Diz assim então a palavra do nosso amado Deus. Pela fé, Moisés, leio na versão Almeida Cristo atualizada. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquilo que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse os primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o mar vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios
foram tragados de dor. Deus, nós lemos a Tua palavra que é santa, Tua palavra que é verdade, Tua palavra que guia nossas vidas, Tua palavra que é um bálsamo. Deus, obrigado pela Tua palavra. Eu oro essa noite que, apesar de mim, falho e vil pecador, que o Senhor não deixe eu atrapalhar os meus irmãos para a compreensão dessa Tua palavra. O Senhor não deixe eu atrapalhar os meus irmãos para que eles possam compreender o que o Senhor queira dizer. Quando nós abrimos a Tua palavra, o Senhor fala através dela. Que seja assim feito, então, esta noite, o que nós pedimos, em nome do Teu amado Salvador, Filho Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, outra vez que eu estive aqui, pode ser que você não estava, mas quero poder te lembrar que essa carta aos Hebreus ela é considerada como o quinto evangelho. Nós temos lá os três evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, que são muito parecidos, porque nós temos vários relatos ali iguais entre os três, e é como se cada um tivesse escrito visto de uma cena diferente, como se Marcos tivesse visto da esquerda, Mateus do meio, Lucas da direita, mas depois nós temos um quarto evangelho, que é o de João, que é um evangelho totalmente diferente, né, comparado aos outros três. Mas essa carta aqui aos Hebreus, ela é muito conhecida e ela é muito dita como se ela fosse de fato um quinto evangelho. E a autoria dela é muito comentada por muitos teólogos e pastores, porque nós não sabemos de fato quem a escreveu essa carta. Nós não conseguimos identificar o autor dessa carta aos Hebreus. Alguns dizem ter sido Paulo. Tem alguns termos aqui que parecem ter sido Paulo, como por exemplo, você vai ler ela algumas vezes, você vai ver assim, escrito tu porém, isso é muito típico do apóstolo Paulo, essa expressão. Então alguns acham que é Paulo, outros acham que foi Apolo, outros acham que foi Barnabé, outros acham que foi Clemente, discípulo de Paulo, outros acham que foi o próprio Lucas, evangelista Lucas, alguns acham até que foi alguma mulher. Porque depois de escrever muito, lá no capítulo 14 vai dizer assim: eis que disse resumidamente tudo. Coisa de mulher, né? É uma piada, cara. Brincadeira com as irmãs, né? Porque falou muito, no final falou que foi um resuminho só. Então, é uma carta aí que não se sabe de fato quem a escreveu. Não temos certeza quem é o seu autor. O texto não deixa claro quem a escreveu. Mas o que nós conseguimos identificar lendo essa carta é que ela é escrita por alguém que está preocupado com a igreja, com essa igreja de Hebreus. Então, o que nós conseguimos perceber é que é um pastorzão. É um pastor preocupado com a sua igreja. É um pastor que precisou se ausentar da sua igreja, dessa igreja que ele pastoreava. E ele está longe dessa igreja. E ele está preocupado com ela. Está muito preocupado, porque ele precisou se ausentar. Inclusive, lá no capítulo 13, ele vai dizer assim, os da Itália vos saúdam. Provavelmente ele está na Itália escrevendo para esses irmãos hebreus, ou ele já passou pela Itália, né, e uma igreja lá mandou uma saudação para essa igreja aqui. Então dá para evidenciar que ele está longe dessa igreja. Ela foi escrita ali provavelmente 60 anos após a morte de Cristo, antes ali do ano 70, de fato, do templo ser ali então destruído, principalmente por Nero. E os destinatários dessa carta, então, se é que são discípulos, se é que é uma igreja local, nós conseguimos perceber pelo próprio título: Carta aos Hebreus. A gente também tem costume, muitas vezes, de ir para a Bíblia como se ela fosse aquelas caixinhas de promessas que alguém tem, né? Tem caixinha de promessa, meus irmãos, particularmente
muito fã porque lá só sai coisa boa, né? Só tira coisa boa daquelas caixinhas, né? E quando a gente olha a Bíblia como um todo, a gente vê que nem sempre tem coisas boas. Há histórias muito tristes, há histórias muito sombrias, né? Há coisas ali que nós ficamos atemorizados com o que está escrito. É claro que isso tudo traz submissão e temor ao nosso Deus. Mas ele escreve aqui uma carta. E muitas vezes nós esquecemos que justamente no Novo Testamento há cartas. O apóstolo Paulo tem 13 cartas aqui no Novo Testamento. E nós esquecemos de ler muitas vezes como uma carta. Hoje você tem o WhatsApp, eu tenho um e-mail, quando você recebe uma carta na sua casa, você lê pela metade a carta? Você não vai entender todo. Aquela pessoa te enviou, tipo, a gente falava missiva, né? Falava missiva, né? Essa é do seu tempo, né? Não é? Não é? E aí, você lê pela metade? Não. Uma carta você lê ela inteira. Por isso que é interessante, quando você começa a ler uma carta, Efésios, leia lá todos os capítulos, Colossenses, leia até o final, leia corrido, porque é uma carta inteira. Mas a gente vai lá ficar cavando, procurando doutrina, enfim, né? E Hebreus também é uma carta, só que muito longa, porque ele estava preocupado com muita coisa. Esse pastor estava preocupado com muita coisa que essa igreja está passando. Mas o que essa igreja está passando? Nós temos que pensar e olhar para o contexto da época, que esses irmãos hebreus, eu ia falar o apóstolo Paulo, tá vendo? Estou tentado achar que foi Paulo que escreveu, né? Mas se o pastor aqui, que escreveu essa carta, está preocupado com esses irmãos, nós temos que crer que esses irmãos são convertidos. Ué, são hebreus? Mas os hebreus não seguiam os ritos judaizantes, o rito dos judeus, eles são hebreus, né? Mas ele está escrevendo aqui para uma igreja, então, de judeus convertidos, de hebreus que se converteram, de judeus que há pouco tempo praticavam toda a doutrina judaica, os ritos judaicos, a tradição judaica, mas que não praticavam mais, porque então reconheceram Jesus como Senhor e Salvador da vida deles e deixaram de praticar muitas práticas. Levi fala em alguns. Olha, por exemplo, o Pessah, a Páscoa, que há muito tempo a gente aí relembrou, né? O Pessah você tinha que ir lá preparar um cordeirinho, levar para o sacerdote. Então você separava ali o melhor cordeiro, levava o sacerdote até a porta do templo, do tabernáculo. Você não podia acessar o templo santo dos santos. Quem fazia essa função então era o sacerdote, né? Só ele podia então adentrar o santo dos santos e fazer o seu sacrifício que você levou para pagar o seu pecado. Que pecado que era pago? O seu pecado do ano todo. Então você sacrificava o cordeirinho para ficar o ano todo quites, né? Sem aí nenhum pecado. E ano que vem você tem que fazer de novo, para pagar o seu pecado de novo, né? Os pecados que você cometeu. Uma circuncisão também, né? Você deve fazer a circuncisão ali também das crianças que nasciam, né? Então, vários outros ritos ali judaicos que essas pessoas praticavam e não praticam mais, porque entenderam que em Cristo tudo isso foi se cumprir. Cristo é o fim da lei. Em que sentido? Cristo é o único que conseguiu cumprir toda a lei. Então, eles já tinham aprendido isso. Esse pastor, ele estava pastoreando essa igreja, já tinha ensinado tudo isso, já pregava que Jesus era o único Senhor e Salvador da vida deles. E então ele precisou se ausentar, está claro isso. E na onde ele está, não dá para saber exatamente onde ele está, se é de fato na Itália ou em outro lugar. Ele deve estar recebendo cartas de que essa igreja está passando apuros, de que essa igreja está em problemas. Eu sempre falo, que pena que nós não temos as cartas que os apóstolos recebiam, porque as 13 cartas que nós temos de Paulo são respostas que ele dá para a igreja de Corinto, para a igreja de Éfeso, para a igreja de Colosso. Mas nós temos as cartas que as igrejas mandavam para o apóstolo Paulo. Já pensou que interessante se a gente tivesse essas cartas? Da igreja de Colosso, olha Paulo, estamos passando isso. Da igreja de Filipos, olha Paulo,
a igreja de Éfeso, olha Paulo, estamos passando isso. Né? Já pensou, nós não temos essas cartas. Nós só temos as cartas que, pela graça de Deus, né, pela sua soberania, foram preservadas, e nós temos as cartas então enviadas. Mas nós conseguimos perceber o que essa igreja está passando. Essa igreja está passando perseguição, tentação, e ela está quase chegando a uma apostasia. A palavra é difícil, mas eu vou te ensinar. Apostasia seria o Corinthians tomar 4 hoje ou parar no terceiro Corinthians. O que eu estou fazendo? Apostatando da fé no Corinthians. Estou sendo bem prático para vocês entenderem, né? Já como você me sobre isso. Vamos ver se passa a minha marca. Então, o que essa igreja está passando? Tinham acabado de depositar a sua fé na onde? Em Jesus. Mas ela está sendo tentada e perseguida a apostatar a fé que eles acabaram de receber em Jesus. Mas ele como? Ora, eles não eram judeus, hebreus? Eles não praticavam todos os ritos do judaísmo? Por exemplo, um irmão dessa igreja que se converteu ao cristianismo, estava crendo em Jesus, não estava mais indo para a sinagoga, estava indo se reunir nas casas, como a igreja primitiva se reunia. Você percebe que ele mora num bairro judeu, todos os seus vizinhos são judeus, o vizinho do seu lado é judeu, da esquerda é judeu, da frente é judeu, de trás é judeu. Ele está indo para o culto, e os outros judeus estão para a sinagoga. Lá vai do caminho, lá vai o Nazareno, lá vai do caminho do Nazareno, lá vai aquele que abandonou o judaísmo. Então os vizinhos pressionando eles, né? Aí esse irmão também trabalhava lá na época no comércio que o dono era judeu. O que vai acontecer dentro do trabalho dele? Vai ser pressionado também pelo chefe, pelos outros amigos do trabalho. Agora está seguindo o Nazareno, está seguindo aqueles do caminho, agora se tornou aí um cristão, né? Está sendo pressionado. Fora que os cristãos começam a ser perseguidos, sabe por quê, irmãos? Os judeus, eles não eram tão assim perseguidos, porque quando os romanos dominavam o povo, ele deixava aquele povo muitas vezes exercer a sua fé, exercer ali a sua vida, né? Basta ver que você começa a olhar os relatos bíblicos, você vai perceber, Mateus, que era justamente Levi, era o cobrador de impostos, estava na coletoria, Pedro, Tiago, demais André estavam pescando, né? Eles exerciam a vida deles ali, não eram escravizados, né? Apesar que o judeu, o romano, muitas vezes quando ele conquistava o povo, ele escravizava, mas nos casos dos judeus não, né? Eles dominaram aquela região ali de Israel, de Jerusalém, porém eles tinham liberdade de culto, tinha ali os seus sacerdotes que continuavam praticando na sinagoga, enfim, porém os cristãos não, porque os cristãos eles foram tidos como se fosse uma heresia, uma vertente que está saindo dentro do judaísmo. E no começo a galera não ligou muito para os cristãos. Não, é só ali uma galerinha que está saindo dos judeus ali, que está começando um movimentinho aí, não dá nada para eles não, né? É só uma heresia a mais ali dentro do judaísmo, ninguém estava ligando, mas daqui a pouco eles vão começar a ser perseguidos. Então esses irmãos aqui estão sendo perseguidos, mas eles falaram: poxa, eu acabei de me converter nesse tal de Jesus, mas eu estou sofrendo perseguição do meu vizinho, da minha família, porque você imagina que você era cristão, a sua família inteira era judia, e agora você fala: sou cristão. Imagina a pressão. É diferente do que você passa na sua família muitas vezes. Olha lá o crente, vai vir para a festa, né? A gente chega em festa de aniversário, o pessoal vê a gente já com uma caixa quadrada lá, trouxe Bíblia de presente, né? Então, veja, esses irmãos estavam sofrendo todo tipo de pressão já, de perseguição. O que eles começam a pensar? Eu vou continuar seguindo esse Jesus, não, esse cristianismo aí, eu estava muito bem aí debaixo da submissão dos judeus, dos romanos.
né, sendo judeu. Eu vou voltar, inclusive, a praticar tudo que eu praticava no templo. Eu vou voltar a levar um sacrifício para o sacerdote. Eu vou voltar a ouvir os profetas. Eu vou voltar a crer que Moisés é maior que Jesus, que Abraão é maior que Jesus, né? Eu vou voltar a guardar o sábado. Eu vou voltar a fazer a circuncisão. Eles começaram a ser tentados a voltar a praticar tudo aquilo que eles faziam, que Jesus os libertou. E esse pastor está lá longe, ouvindo, recebendo essa notícia que a igreja dele está apostatando, né? Era como se o Lupa está aqui hoje e vocês começaram a levantar da fé, né? Você tem uma ideia, ele está longe e está preocupado. Esse pastor estaria longe e preocupado, né? E aí, meus irmãos, ele vai começar nesse capítulo 11 a fortalecer a fé desses irmãos. Desde o capítulo 1 ele já faz isso. Da outra vez eu falei aqui que ele falou lá no capítulo 1 sobre, por exemplo, os anjos, sobre os profetas, sobre Moisés. Quando ele fala, vocês vão voltar a crer em Moisés. Lá no capítulo 1 ele fala, Moisés é maior que Jesus? Não. Vocês vão voltar a adorar anjos, porque os anjos que entregaram as leis para Moisés, né? Não, Jesus é maior que os anjos. Os anjos são seus ministros. Os anjos servem vocês. Tudo isso está implicado dentro do judaísmo. E esse autor, o que ele está fazendo? Ele está mostrando, esse pastor, que Jesus, ele é o supremo sacerdote. Lembra, antes você tinha que levar o cordeiro até a porta do templo, porque você não podia entrar dentro do templo e acessar os Santos dos Santos. Você tinha que dar na mão do sacerdote. E Jesus, ele é o sumo sacerdote, porque ele não pede seu sacrifício, ele é o próprio sacrifício. Ele é o próprio cordeiro sem defeito. E sabe o que ele fez por mim e por você? Lá na cruz, quando ele morreu, quando ele subiu lá porque ele quis, o véu foi rasgado de cima para baixo. O texto fala justamente, não fala de baixo para cima, que alguém conseguiu ir lá. Era enorme, foi rasgado de cima para baixo para dizer que tinha que vir alguém do alto rasgar. O véu que nos separava, como nós cantamos, é desse véu que a música fala. Não sei se vocês sabiam. O véu que separava a gente de acessar o Santo dos Santos já não separa mais. Ele é o sumo sacerdote que entra lá dentro, e ele não é só um sacerdote, ele é o próprio sacrifício. Essa era a função do sacerdote: pegar a palavra, pegar o sacrifício do povo e levar até Deus. Jesus faz isso de uma vez por todas. Então ele está dizendo, para de voltar para esses sacerdotes. E o profeta? A função do profeta era ouvir de Deus e levar para o povo. Então presta atenção, como diz o mineiro. O sacerdote conectava o povo a Deus. O profeta conectava a Deus, ouvia Deus. Eis que me disse, né? Era assim. E fala, descia, como Moisés fez, e tantos outros, Jeremias, descia e falava para o povo. Quem que fez isso de uma vez por todas? João vai dizer, a palavra, o verbo se fez carne. Agora você não precisa mais de um profeta ouvi-la de Deus para descer aqui e falar para você. A própria palavra de Deus se encarnou numa pessoa. É por meio dele que Deus fala. No capítulo 1, versículo 1, vai dizer que havendo Deus outrora falado pelos profetas e pelos sacerdotes, hoje ele fala através do Filho, no qual constituiu o herdeiro de todas as coisas. E o terceiro ofício que esse pastorzão fala aqui é o seguinte: vocês querem voltar a adorar os reis? Vocês querem ter um rei como era Davi? Jesus, ele é o rei dos reis. Ele tem todo o governo, tem o cetro na sua mão. Ele está sentado à direita de Deus.
Deus Pai. Davi está sentado à direita de Deus Pai? E Jesus está. Ele é superior em tudo. Vocês querem voltar àquilo que é abaixo de tudo? E aí, chegando no nosso capítulo 11, ele quer fortalecer mais esses irmãos. Olhem aí no início do capítulo 11 comigo. E para fortalecer, ele quer falar o que é fé. Ele começa falando o que é fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. E ele vai começar agora a trazer uma lista de homens que foram salvos pela fé e continuaram firmes pela fé até o final, e não apostataram da fé. Dos versículos de 4 a 7, ele vai falar de homens que viveram pela fé até o dilúvio. Vejam aí no versículo 4, vai dizer sobre Abel. Caim matou Abel. O sangue de Abel fala na terra. Que sangue para nós que caiu na terra e nos fala até hoje. Sangue de Jesus fala, grita conosco que você é um justificado, que você é um salvo, assim como o sangue de Abel quando seu irmão matou. Ele vai falar depois de Enoque, que foi trasladado por Deus, e a fé de Enoque foi ali então ser um homem que foi trasladado por Deus, e Enoque não foi achado, ou seja, não viu a morte. Enoque não viu a morte. Enoque foi trasladado sem morrer. O autor quer dizer que Enoque venceu a morte. Quem venceu a morte? Jesus. E ele vai falar também aí no versículo 7 de Noé, que Noé viu a promessa se cumprir, porque foi pedido para ele que ele preparasse então a arca, que salvasse a sua família, e o mundo começaria de novo com ele, né? Pela fé. Noé fez isso. E depois ele continua seguindo. No 8 até o 22, ele vai falar sobre os patriarcas. Então ele vai começar falando com Abraão, o pai da fé, que saiu de terra desconhecida, da terra que ele conhecia, e foi para uma terra totalmente desconhecida, pela fé. E foi falado para ele que ele seria pai de uma grande nação, que nem seria tão grande que nem se poderia comparar aos grãos da praia. E tão enorme que seria, pela fé ele saiu. Depois ele continua falando de Isaac, seu filho. Depois ele fala de Jacó. Depois ele chega até o 22 e fala de José. E nesse 23 nós vemos, ele vai falar de Moisés. E quem que é? Então Moisés, justamente sobre isso eu quero aplicar para nós essa noite. Moisés, ele é o pai da nação de Israel. E o autor agora escolhe justamente Moisés, porque ele já tinha falado então de Abel, de Enoque, de Abraão, de Isaac, Jacó, José. E o seu alvo aqui é citar esses heróis do Antigo Testamento. Para quê? Para encorajar os leitores. Ele quer encorajar essa igreja. Olha lá o que aconteceu com Abel, o que aconteceu com Enoque, olha o que aconteceu com Noé, olha o que aconteceu com Abraão, com Isaac, com Jacó, olha o que aconteceu com José. Todos foram fiéis até o fim, não apostataram, embora foram perseguidos, embora foram vendidos como José foi, embora foram expulsos da sua terra, embora foram perseguidos como Moisés também vai ser, eles foram fiéis até o fim. Mas por quê? Por que eles foram fiéis então até o fim? Primeiro, nós temos que ver aí a fé dos pais de Moisés. Acompanhe aí comigo. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Primeiro, meus irmãos, a fé dos pais de Moisés. Foi dado o decreto. Os adolescentes que
estão aí, vocês assistiram aquele filme Vida de Inseto? Que é formiga, né? Os adultos já assistiram também, né? O que acontece lá uma hora em que os gafanhotos foram ameaçados por uma formiga? Vocês lembram? Ele vai lá e dá um chute na formiguinha. Aí vem o gafanhoto e fala: ô chefe, não liga não, é apenas uma formiguinha. Você lembra dessa cena? Aí o chefe fala assim: viu? E se elas se ajuntarem, vão derrotar a gente. É a mesma coisa que aconteceu lá no Egito. O 22, José morreu. Os outros faraós não conheciam toda a história ali de Moisés e da sua família que foi para lá, para o Egito, né? Vocês lembram da história que eu preciso contar? Eles foram faraós maus, escravizaram, maltrataram o povo hebreu. Ok? Chegou uma hora que judeu começou a procriar. Filho. Falou: ó, agora eles podem dominar a gente. Está vendo a ligação aí com Vida de Inseto? Né? Quando tinha lobos aí, sabe quantos subiram para o Egito? 70? 70? Né? Há um número, parece controverso, mas não é. Mas ali subiram 70 para o Egito. E quantos eram os egípcios? Milhares. Mas esses 70, sabe quantos vão sair depois com Moisés? Mais de 1 milhão, contando por cabeça homem. Imagina se contar mulher e criança, e diz que foi mais um monte de outros povos estrangeiros juntos. Olha, de 70 que subiram. Então, como foi o decreto? Não dá mais, estão procriando, vão dominar a gente. Matem todos os meninos que nasceram. Decreto que foi dado. O que os pais de Moisés fizeram? Viram que a criança era formosa. Um outro jovem, Estevão, lá no capítulo 7 de Atos, ele vai dizer a mesma coisa sobre essa fé dos pais de Moisés. Esconderam a criança e colocaram no cesto. Sabe o que eles fizeram? Desobedeceram o decreto do rei. Sabe por que eles fizeram isso? Porque eles tinham a certeza que Deus iria salvar o seu filho. Primeira lição para nós essa noite. Nós, como pais, muitas vezes, nós, em algum momento, teremos que desobedecer o decreto do nosso país, se ele for contra aquilo que nós queremos como cristãos. Deu para entender? Em algum momento vai chegar esse momento. Eu acho que já está chegando. Que vai ser necessário a gente desobedecer o decreto de um rei. E aí eu quero ver se a sua fé é a fé até o final, como foi desses homens. Os pais, então, de Moisés fizeram isso. Não estou falando para vocês saírem agora sem terem conhecido a lei, tá bom? Mas pode ser que chegue um dia e seja decretado algo que é contra aquilo que você crê. E aí, como que você vai agir? Você vai ceder ou você vai ser fiel até o fim? Os pais de Moisés foram e creram, sabe do que? Na providência de Deus. Creram que Deus ia salvar o seu filho. Você, como pai, também crê nisso? Que Deus pode salvar os seus filhos? Então, aqui primeiro nós temos a fé dos pais de Moisés. Segundo, dizia aqui também que na tradição rabínica não está escrito isso na Bíblia, né? Mas os judeus eles guardam tradições em outros livros, como por exemplo o Talmud, né? Então na tradição rabínica dizia que quando Moisés nasceu, Deus apareceu a seus pais e disse: esse vai ser o Salvador do meu povo. Seus pais, confiando na promessa de Deus, de que um dia viria, então, um libertador para o povo de Deus do Egito, eles esconderam ali o menino, enquanto puderam. É por isso que Moisés também aponta para aquilo que Jesus iria fazer. Nós vamos ver isso até o final. Segundo, renúncia de Moisés. Olha aí os versículos 24 a 26. Pela fé, Moisés, quando já homem,
aceito, então homem adulto, né? Recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Meus irmãos, vocês aí conhecem a história de Moisés. Então, depois que ele é colocado no cesto pelos seus pais, é colocado no rio, a filha de Faraó vê, né, recolhe ali o cesto, vê que é uma criança, a irmã dele Miriam corre até ali a filha de Faraó e fala: viu, a senhora vai precisar de que alguém cuide dele, né? O que ela vai lá e faz? Chama a mãe, meu querido, né? Chama a mãe, a própria mãe cuida do filho lá dentro do palácio, dentro da corte de Faraó, é a própria mãe que cria. E ela é uma hebreia. Então ela ensina a Moisés. Com certeza ela ensinou a Moisés que ele era também um hebreu e a tradição. Até que um dia ele vai lá, sai do palácio e vai até o seu povo e vê que o povo dele estava sendo maltratado, escorraçado, judiado. Ele sai da sua riqueza, sai da sua glória e vai lá se identificar com os seus. Ele se revolta até que ele empurra o oficial, morre e ele sai. Quem saiu da sua glória, viu aqui o nosso sofrimento, se fez um como nós e sacrificou por nós. Jesus. Moisés vai para o deserto. A palavra de Deus fala que quando ele faz isso, ele tinha 40 anos. Fala bem feito. Vai para o deserto e fica mais lá 40 anos com o seu sogro Jetro, apacentando ovelhas, cuidando do rebanho. E lá em casa, até que Deus aparece para ele na sarça, uma teofania. Sabe quanto tempo ele ficou lá? Mais 40. Que deserto longo, né? Meus irmãos, há desertos na nossa vida que muitas vezes vão ser longos. Vão ser longos. Mas tenha certeza que Deus vai te tirar de lá. Vai passar esse deserto. Para Deus, um dia de anos, um dia. O choro pode durar uma noite, mas será que a alegria sempre vem pela manhã? Às vezes não. Às vezes pode ser que o seu choro dure um mês, o seu choro dure um ano. Porque nós somos temporais. Essa alegria vem pela manhã, para Deus isso aqui, ó, é 1000 anos de passado. Então não para entender? 40 anos. Moisés volta, sai de novo do sossego que ele estava e vai salvar então o seu povo. Meus irmãos, Moisés, ele poderia ter sido o rei, o faraó do Egito. Sabe por quê? Quando você é adotado, você passa a ter todos os direitos do filho sanguíneo, todos os direitos. Ele era príncipe do Egito, ele estava na sucessão de Faraó. Ele poderia um dia ter sido Faraó rei. Ele abriu mão de tudo isso, de toda a sua glória, para ir salvar o seu povo que estava sofrendo. Acharam, os arqueólogos acharam a tumba ali do sarcófago de Tutankhamon, que era provavelmente o faraó da época de Moisés. Havia dentro dela quilos e quilos de ouro junto com a múmia. Moisés ele daria muito ouro, ele daria muita riqueza, mas sabe o que ele preferiu? A vergonha, a humilhação. Jesus fez o mesmo. Jesus, sendo rico, não só em misericórdia,
mas sendo dono de tudo que há, do universo, tudo que ele criou, ele se esvazia, ele se humilha, faz um como nós e vem aqui nos salvar. Terceiro último ponto para nós encerrarmos, 27 até 29. Pela fé, ele abandonou o Egito. Ele quem? Moisés. Não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé se alegrou a Páscoa, pelo derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados. Meus irmãos, pela fé, Moisés ele sai do Egito com o povo de Deus. A fé de Moisés consiste nisso, então. Pela fé, ele enfrentou o faraó. Pela fé, ele trouxe as 10 pragas sobre o Egito. Pela fé, ele ficou firme. Pela fé, ele não teve medo. Pela fé, ele não desanimou diante da recusa de faraó. Porque cada vez que vinha uma praga, o que acontecia? O faraó, ele autorizava a saída. Depois a saída desse povo, depois o coração dele endurecia e ele voltava atrás. Mas em que se apoiava a fé de Moisés? Essa é a grande pergunta. Em que apoia a nossa fé? Está apoiada no quê? Diz o texto no final do versículo 27 que ele estava permanecendo firme, que a fé dele se apoiava na onde? Como vê aquilo que é invisível. Meus irmãos, você viu Jesus? Eu não vi. Você tocou em Jesus? Eu não toquei. Você apalpou em Jesus? Eu não apalpei em Jesus. Lá em João 20, você lembra do Tomé? Jesus tinha aparecido e ressuscitado. Os outros tinham visto, ele não. O que ele falou que só ia crer? Quando ele tocasse, quando ele tocasse, apalpasse, colocasse a mão do lado de Jesus, aonde foi enfiada a lança, colocasse as mãos nas mãos dele, quando entraram os pregos. Jesus aparece. Tomé, aqui. Você queria ver? Toca do meu lado. Olha que dentro você saiu água e sangue. Toca aqui nas minhas mãos, os feridos estão aqui. Tomé tocou e creu. Sabe o que Jesus fala para ele? Tomé, porque você me tocou, você creu? Sim, Jesus. Jesus disse, mas bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer mais felizes. Mais felizes são aqueles que não viram, aqueles que não tocaram. Jesus está falando de quem? De mim e de você. Meus irmãos, nós somos mais felizes, mais bem-aventurados que os discípulos que andaram, que tocaram, que apalparam. Porque nós cremos em algo que nós não vimos. Meus irmãos, ser cristão, como diz o reverendo Augusto de Nicodemos, é continuar crendo. Muitas vezes, sem ver, sem tocar, sem sentir, e tudo dando errado na nossa vida. Isso é ser crente. É continuar crendo, sem ver, sem tocar, sem sentir, e ainda tudo dando errado. Moisés, ele fez isso, olhando para o invisível. Moisés ficou firme, por não estar olhando para a situação. Meus irmãos, se Moisés olhasse para a situação, o que ele tinha feito? Desistir. Deu para entender? Olha, quem olha todo aquele exército de Faraó, ele vê que Faraó endureceu o coração, não deixava aí, né? Ele fala, meu, que situação, não vou sair disso aqui não, vou desistir desse troço por ali. Ele ficou olhando para a situação, ele ficou olhando para o invisível, para Deus. Os olhos dele estavam fitos em Deus. O que eu quero dizer para você, guarde muito bem isso: a fé é a capacidade de ver aquele que é invisível, como se estivesse diante dos nossos olhos. Por isso Moisés não temeu a cólera do
um rei. Fé é obedecer a Deus, na certeza de que haverá de se cumprir aquilo que Ele anunciou. Quando Deus tira Moisés do deserto, fala para ele lá, fala lá que eu sou te enviou. Eu sou. Qual que é a resposta de Jesus para os discípulos? Eu sou. Eu sou o que sou. É a mesma coisa que acontece lá em Êxodo 3,14. Vai lá e fala que eu sou. O próprio Jesus falou isso. Tanto que quando Jesus falou isso, os judeus falaram: como esse cara na cruz? Ele está louco, ele está falando que ele é Deus. E aí então, o último episódio do 29. Pela fé atravessaram o mar vermelho como terra seca entre os egípcios. Pecando os egípcios foram tragados de todo. Meus irmãos, Moisés clama a Deus: Senhor, e agora? E Deus diz que o povo deve marchar, certo? Que o mar vai abrir. O Senhor abriu o caminho, o mar se levantou, formando duas altíssimas paredes de água, e pela fé Moisés e o povo atravessaram. Diz o texto que os egípcios tentaram. O que aconteceu? Foram tragados. Esse é um exemplo de quem quer fazer as coisas de Deus. A coisa era de Deus, abrir o mar, mas não tinha fé. Os egípcios não tinham fé para passar esse mar. Moisés teve fé. Moisés botou o pé e atravessou o mar vermelho. O que podemos aprender com isso? Essa é uma carta que foi escrita para pessoas que viviam num mundo semelhante ao nosso, naqueles dias, como eu disse. Eles estavam sendo perseguidos pelos seus compatriotas judeus. O Império Romano, a semelhança, igualzinho ao Império Egípcio, não aceitava o senhorio de qualquer outro ser que não fosse do rei do Egito. Do mesmo modo, nós vivemos hoje em um mundo hostil a Deus, inimigo da fé. Nós vivemos em um mundo inimigo da palavra de Deus. Meus irmãos, ser crente no Senhor Jesus hoje, como sempre foi, vai trazer hostilidade para a sua vida. Aquele jargão assim, vem para Jesus que os seus problemas vão acabar. Eu vou dizer para vocês, eu acho que vai piorar. Nossa, ele que desanimador? Não. Estou sendo realista. Se há algum desejo em nós, que não é deste mundo, a única resposta é que nós não fomos feitos para esse mundo. E há um desejo dentro de nós de voltar para casa. Alguém foi viajar esses dias aí? Foi, Nelson? Nelson foi, né? Muito bem, mas me contou que foi. Bem lembrado. Vamos ver se dá certo. Depois de 4 dias ele voltou para sua casa. Provavelmente o Nelson falou assim: ai, minha cama, meu chuveiro, meu lar, minha casa. Viajar é bom, não é? Voltar para casa não é gostoso? Quem aqui quer voltar para casa? Entenderam? Nós temos desejo de voltar para casa. Nós temos um desejo de voltar para o lar. Mestre, o mar se revolta. Nós temos um mestre conosco no lar que vai acalmar a tempestade. Se precisar, vai abrir o mar para a gente passar. Foi isso que aconteceu com Moisés. Meus irmãos, o exemplo aí de Moisés demonstra que nós precisamos. Eu queria ter um fio de cabelo da fé de Moisés. Ele já estava muito. Que chegar no mar e ver que vai se abrir, tem que ter muita fé.
Moisés mostra que sempre foi assim. Sempre haverá gente como Faraó, sempre haverá dificuldade, sempre haverá um mar para te atravessar nessa vida. Pela confiança naquele que é invisível, seremos capazes de vencer e realizar todo o propósito neste mundo, até aquele grande dia em que Ele vai nos levar de novo para o nosso lar. Curva sua cabeça. Deus, muito obrigado pela tua palavra, que nos edificou essa noite, através dela somente. Eu peço que o Senhor abençoe os meus irmãos. Eu não sei se eles estão no meio do mar revoltoso, no meio de uma tempestade, precisando atravessar esse mar. Eu não sei se eles estão no deserto, eu não sei se eles estão também lá no Egito. Mas Deus, o Senhor sabe, o Senhor conhece a vida e a situação aqui de cada um. Por isso, Pai, nós pedimos essa noite, aumenta a nossa fé, assim como o Senhor aumentou a de Moisés e de tantos outros homens que nós vimos aqui em Hebreus 11. Nós precisamos de Ti, Pai, porque se o Senhor não nos der essa fé para crermos em Ti e continuarmos caminhando, peregrinando nesse mundo, em que há muitas dificuldades, em que há muito sofrimento, em que há muita dor, em que há muito choro, nós não conseguiremos. Moisés disse, certa vez, se o Senhor não for, nós não iremos. É assim também que nós queremos, Deus. Se o Senhor não for, nós não iremos. Deus, em especial, queremos colocar a vida de tantos irmãos que estão enfermos, doentes. Essa noite quero colocar a vida do jovem Henrique, querido Gerson, Caterina Patti, que está ainda lá naquela UTI. Visita-o, Pai, que o Senhor possa curar ele completamente. Nós sabemos que o Senhor capacita médicos para nos ajudar. Ajuda o teu servo, seja com essa família, Senhor. Renova as forças dessa família, por favor, para que a vida do Henrique seja um testemunho para a tua honra e glória. O Henrique está no mar tenebroso, no mar revoltoso, mas nós sabemos que o Senhor está com ele e o Senhor vai tirar ele de lá. Nós pedimos para a tua honra e glória. Amém. Amém. Meus irmãos, fiquem de pé. Abram comigo Mateus 6. 6, versículo 9. Hoje é domingo, dia do Senhor. Vamos encerrar o nosso culto a Deus com oração. Dominical, oração que nosso Senhor Jesus nos ensinou, todos juntos, a uma só voz. Vamos ler assim então: portanto, vós orarei assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrar-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, vamos em paz. O Senhor nos acompanhe.